Fala galera, avisa pra geral que a FJU está na TV Templo, canal 10.1. E claro, estamos nas nossas redes sociais também. Então bora curtir, comentar e compartilhar com seus amigos aquela live topzera. Vamos ao top de 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. A live FJU está no ar. Estamos mais juntos do que nunca. Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um Live FJU, mais um dia aqui com um casal de coordenadores do Força Jovem. A gente fez isso ontem, estamos trazendo aqui hoje os coordenadores lá de Diadema. Galera da Zona Sul, um abraço para todos vocês. Você sabe que o Força Jovem é o mesmo em tudo quanto é lugar do mundo, né? E a gente está aqui hoje com a Mariana e com o Gabriel, recém-casados, quanto tempo? 7 meses. 7 meses, né? De casado, novinho ainda, lua de mel. Mas já estão juntos há mais tempo, namorando e tal. E eles vão compartilhar, então, um pouquinho da história deles. De onde que eles vieram, o que aconteceu, como que se conheceram, como que pegaram firme. E hoje eles estão fazendo o trabalho do Força Jovem, ajudando a gente aí em Diadema, tá bom? Então não sai daí não, a gente já volta já para ouvir um pouquinho da história deles. Fica ligado, galera. Já voltamos com a live FJU. E aí, galera? Estão prontos para fazer parte de algo realmente incrível? Então, bem-vindos à Força Jovem Universal, onde estamos juntos e misturados. Aqui, ninguém fica parado. Você já conhece os nossos projetos? Não? Então fica ligado. Todas as semanas, temos atividades esportivas, como futsal, vôlei, jiu-jitsu e muito mais. Não importa se você é craque ou está só começando. O importante é se juntar à nossa galera e fazer parte desse time imbatível. O Projeto Esportes é o seu lugar. Para você que gosta de dançar, cantar e tocar instrumentos, apresentamos o Projeto Cultura. Se você gosta de design, fotografia, produção, audiovisual e redes sociais, o Projeto Mídia é para você. Agora, se você está passando por momentos difíceis, como depressão ou ansiedade, o Projeto Help está à sua disposição. Não te julgamos, estamos aqui prontos para te ajudar. Se precisar de ajuda, ligue para o número 11 23 92 69 10. E além dos projetos, todo fim de semana temos o Encontro Jovem, com várias atividades. Temos ainda as reuniões do Algo a Mais, uma oportunidade para estreitarmos ainda mais o nosso relacionamento com Deus. Também temos as vigílias FJU Night, uma madrugada de muito aprendizado e diversão. E olha só esses números, galera. Mais de 20 mil jovens fazendo a diferença só aqui no Brasil, e com mais de 60 mil voluntários em todo o país, beneficiando mais de 1,5 milhões de pessoas. E tem mais, estamos espalhados por mais de 130 países. Venha fazer parte dessa família que não para de crescer. Me sinto inferior perto das pessoas. Ai, eu me sinto tão horrível quando me olho no espelho. Todo mundo é melhor que eu. É importante que você entenda que você precisa cuidar do seu interior. Não é o seu exterior, é dentro de você. Você tem o Espírito Santo, você tem Deus dentro de você, você já automaticamente se torna uma pessoa bonita, linda. Confia em si mesma, no seu potencial. Então eu falo para você, aguenta firme que vai passar. Quando você entende que o que realmente faz a diferença é o que você é no seu interior. E a melhor coisa que você pode fazer
buscar ter o Espírito Santo dentro de você, você vai absorver o caráter de Deus em você, que é lindo demais. Nós não temos a capacidade de mudar ninguém, a não ser a nós mesmos. Quando você tem essa força interior que vem de um relacionamento com Deus, aí sim você tem força. Por isso que a gente tem que buscar em Deus, por isso que o seu foco tem que estar no Espírito Santo. O Clube do Livro é o seu convite semanal para o seu crescimento pessoal e espiritual. Junte-se a nós todo domingo, às 16 horas, ao vivo pelo YouTube, ou acesse a qualquer horário e lugar. Voltamos com a live FJU. Então vamos lá, bater um papo com eles. Mariana, Gabriel, quantos anos vocês estão hoje? Eu tenho 20, bispo. 20? E eu tenho 19. E 19, né? Casados há 7 meses. Tem gente que vai falar assim, mas por que casou tão cedo? Né? Mas por que ficar esperando também? Exatamente, bispo. Então, vamos lá, vou começar com você, Mariana. Fala pra gente aí a tua história, antes de conhecer ele, desde lá da infância, problemas que passou. Pode falar. Então, bispo, eu cresci em um lar totalmente desestruturado. Então, os meus pais, eles brigavam muito. Eu não tinha uma estrutura familiar, né? E eu nunca conhecia a igreja, não conhecia a verdade. Os meus pais viviam em pé de guerra dentro de casa. Eles não iam à igreja? Nenhuma igreja? Não, eles não iam à igreja. A minha mãe, ela sempre frequentou centros, né? Então, pra mim, aquilo era o mais próximo de Deus. Aquilo era a fé que eu conhecia. E nisso eles brigavam muito, chegavam até se agredir às vezes. E até que então eles se separaram devido a uma traição. E eu presenciei tudo isso. Então eu já cresci revoltada. Então os meus pais, eles se separaram. A minha mãe foi morar na Bahia, né? E eu fiquei morando com meu pai porque eu não me dava bem com a minha mãe. A gente brigava muito porque eu colocava a culpa nela. Se eles terminaram, se eles não deram certo, a culpa era dela. Mas foi culpa dela? Então, foi dos dois, né? Então, a gente nunca se deu bem, ela não tinha aquele laço de mãe e filha. Então, eu decidi ficar com meu pai. E aí que começou sérios problemas. Já tinham aqueles complexos, né? Mas começaram a ter mais ainda. Porque minha mãe estava longe, o meu pai tinha que fazer papel de pai e de mãe, e ele via que faltava, né? Tinha uma falta ali materna, e ele tentava suprir com coisas. Então, tudo que eu queria, ele me dava. Se eu queria ir pra festa, ele me dava. Se eu queria um celular do ano, ele me dava. Tudo que eu queria, ele me dava. Só que eu não supria. Então, eu comecei a me envolver com amizades, comecei a sair. E nisso, eu era muito nova. Eu tinha 13 anos. Então, eu comecei a sair, comecei a me relacionar com rapazes, me relacionar sexualmente com rapazes. E aí, bebia, fumava, quando eu tava com meus amigos. Que era a maioria do pessoal mais velho do que eu. E seu pai sabia disso ou não? Não, ele sabia que eu saía porque ele que comprava. Então, toda vez que eu ia sair, o ingresso era sempre no camarote, sempre o melhor que tinha, porque ele achava que aquilo ia suprir a necessidade. Mas não supria. Mas ele não tinha ideia que as outras coisas que a filhinha dele estava fazendo. Não, ele achava que eu só saía, só tava ali. Mas sempre tinha aquele vazio. Então, eu sempre chegava em casa, eu era feliz com os meus amigos, chegava em casa, eu era uma pessoa que me culpava a minha mãe, então eu gostava muito de me inferiorizar. Falava que a culpa era da minha mãe, a culpa era de todo mundo menos minha. Eu não tinha culpa de nada. E aí que começou, os complexos aumentaram, eu tinha necessidade de agradar as pessoas e principalmente os rapazes. Então eu me relacionava com rapazes, quando eu via que eles começavam a gostar de mim, eu gostava de pisar neles. Fazia de tudo para ver eles sofrendo. E aí quando eu abusava, fazia o que queria, eu não queria mais nada. E aí, ver eles correndo atrás de mim era totalmente suficiente. Pra mim, eu me sentia o máximo, ali, uma estrela, né? E aí, eu conheci o Gabriel, através de uma amizade da escola. Conheci o Gabriel, a princípio, falei assim, não quero nada com ele. Mas aí, ele me chamou, a gente começou a conversar, até que a gente se relacionou. Só que, nisso, eu achei que o Gabriel ia ser como os outros. Eu iria ficar com ele, iria pisar, fazer o que quisesse. Só que foi diferente, porque quando me relacionando com o Gabriel, fiquei com um rapaz que ele conhecia, com um amigo dele, e ele descobriu. Ele falou assim, olha, eu não quero mais nada com você. Aí eu
como assim? Você não quer mais nada comigo? Não quero mais nada com você. E realmente não quis. Aí eu fiquei, mas isso nunca aconteceu. Como assim? Como ele não tá atrás de mim? E aí ele falou assim, não quero mais nada. E aí que eu comecei a ir atrás dele. Falei, não é possível. Como assim? Todo mundo vem atrás de mim, por que ele não vem? E aí foi que eu tentando conversar com ele, a gente começou a voltar a se falar e aí tentar um relacionamento. Mas não deu muito certo, porque a gente fez tudo errado. Mas ela se achava, né, Gabriel? Se achava, bispo. Se achava a cereja do bolo. A última bola do pacote. Se achava. Então, aí você já fez ela cair na real, então ali. Pra ela ver que não era qualquer um, né? E você, qual é a tua história? De onde você veio até esse momento que você encontrou com ela? Bispo, então, eu fui criado com a minha avó e com meu tio, ambos são da igreja, né? Meu tio obreiro. Minha avó sempre me levou. Mas Foi criado com eles por quê? Porque meus pais, eles trabalhavam aqui na capital e eu morava no interior com eles. E aí eu frequentava igrejas, sempre ia com ela me chamava, me levava. Só que até os 9 anos, eu ia porque ela me levava. Só que aí depois que eu vim morar com os meus pais na capital, nesse período, 9, 10 anos, eu comecei a ir mais para agradar ela do que propriamente a minha vontade. Só que aí aos meus 11 anos, eu decidi que eu não ia mais. Que eu já tinha uma certa idade, que eu não estava mais morando com ela, então eu não era obrigado a ir, porque ela me levava. E aí foi quando eu comecei a conhecer o mundo. Com 11 anos já, eu queria me envolver com as minhas amizades. Eu achava que as amizades que eu tinha na escola, que eu tinha na rua, onde eu morava, eram as amizades certas. E eu vi que eu era diferente deles, porque eu não fazia o que eles faziam. Eu saía, se relacionar com pessoas, com mulheres, por conta da igreja. A igreja ensinava o certo e eu seguia. Só que eu não quis mais seguir o correto. Falei, não, agora eu vou conhecer um pouco desse mundo. E foi aí que eu comecei a conhecer as mulheres, conhecer as amizades, conhecer a bebida, os vícios da pornografia, que aí eu já tinha me envolvido com esse vício, já tinham me falado o que era, como funcionava, e eu quis me aprofundar mais, e aí eu fiquei dependente disso. Só que chegou num ponto, bispo, que quando eu comecei a me envolver mais em relação com as mulheres, me envolver mais com as bebidas, eu já não estava vendo mais saída. Porque teve um certo ponto que eu bebi muito, passei mal, e eu falei, não, isso aqui não vai me fazer bem. E aí eu parei de beber. Tanto que eu continuava saindo, continuava indo para festas, para baladas, aí eu já tinha uns 15 anos. E aí não fazia muita diferença para mim, já não estava mais suprindo essa necessidade. E aí foi quando eu conheci a Mari, no meio de tantas meninas que eu me relacionei, de tantas mulheres que eu relacionei que sempre dava problema, ou eu gostava dela e ela não gostava de mim, ou ela gostava de mim e eu não gostava dela. E aí eu conheci a Mariana. Quando eu conheci a Mariana, teve esse ponto que ela falou, que ela ficou com um amigo meu, e eu falei que eu não queria mais nada com ela. Só que eu falei assim, não, eu gosto dela, não sei se ela gosta de mim, mas vamos ver se vai dar certo. E aí eu voltei a falar com ela e a gente começou um namoro, né, namoro fixo, que antes a gente só tava ficando. E a gente começou a namorar realmente. Falei com o pai dela, ela falou com a minha mãe, só que a gente não tava na igreja ainda. E aí, bispo, aconteceu que eu mesmo namorando com ela, eu tinha ainda a necessidade e a carência de ficar com outras meninas. Eu mesmo namorando Mariana, eu falava, não, isso aqui não é o suficiente pra mim. E aí eu comecei a ficar com amigas dela, com pessoas que ela conhecia, com mulheres que ela conhecia. Você fez o que você não gostou que ela tinha feito com você. Exatamente. E daí foi um jeito de vingança. Só que mesmo assim, bispo, fazendo tudo isso, já tinha bebido, já estava nos vícios, eu já estava com amizades, que era o que eu queria me envolver com as amizades, já estava envolvido. Só que aí chegou num ponto que eu já não me identificava mais. Eu não sabia quem eu era. Eu tinha um Gabriel dentro de casa, eu tinha um Gabriel na escola, eu tinha um Gabriel com a Mariana. Eu não sabia qual Gabriel que eu era. Eu me perdi no meio de tantas personalidades que eu tinha. E eu falei assim, não, eu preciso tomar um rumo. Porque eu sei que daqui é um passo para eu querer me perder mais ainda, para as drogas. Porque eu já tive vontade de me matar. E eu falei, não quero ter isso. Porque assim, igual eu falei pro senhor, eu cresci na igreja, então eu sabia o caminho correto. Eu sabia o que fazer. Eu sabia o que fazer para parar com isso. E aí foi na pandemia. Minha avó já havia me chamado várias vezes para ir, juntamente com a Mariana. E no convite que ela fez, na primeira reunião após a pandemia, eu falei, não, eu vou. E aí foi quando eu fui. Naquela reunião foi muito rápida por conta da pandemia, só que um obreiro veio falar comigo. E aquela palavra que o obreiro falou para mim foi muito certeira. Que ele falou para mim, Gabriel, eu não sei o que você está passando, eu não sei o que está acontecendo na sua vida, mas Deus tem um propósito na sua vida muito grande, que eu não sei qual que é. E se você quiser mudar, se você quiser uma ajuda, a gente está aqui. Isso ficou martelando na minha cabeça. E aí foi quando eu falei com o meu tio. Meu tio obreiro já tinha falado comigo várias vezes, só que aquela coisa, ele falar para mim era a mesma coisa que nada, eu não queria ouvir. E ele estava errado e os outros obreiros estavam certos.
E aí eu falei isso pra ele. Falei, ó, o Gabriel falou comigo, falou isso, isso e isso. Ele falou, Gabriel, agora é com você. O Breno não pode fazer nada por você, eu não posso fazer nada por você, sua avó não pode fazer nada por você. Agora é somente com você. E aí foi quando eu cheguei a Mariana e falei, ó, eu quero mudar, eu vou mudar. E se você quiser ir comigo, a gente vai junto. Se você não quiser, você segue sua vida e eu sigo a minha. E aí foi quando ela meio que duvidou. E até ali você nunca tinha ido à igreja? Ou tinha? Nunca tinha ido. Nenhuma igreja? Nenhuma igreja. O máximo que eu cheguei aí era com o meu tio, mas assim, ia e ficava debochando, né? Tudo que era falado, ficava debochando. Aí passava a propaganda, eu sou a Universal. E quando eu comecei a conversar com o Gabriel, ele falou assim, eu sou da igreja. Eu, sério? Você é da igreja? Ele, eu sou da Universal. Eu, para. Não, você tá brincando comigo. Porque ele falava que era da igreja. Ele falava pra todo mundo. Ele tinha orgulho de falar que era da igreja. Mas ele fazia totalmente ao contrário. Totalmente ao contrário. Eu tinha orgulho de ser da Universal, mas fazia tudo errado. Mesmo. Ele fazia tudo errado. Então eu falei assim, não, esse menino deve ser maluco. E aí ele começou a vir na igreja. E a avó dele, bispo, olha, ela ficava atormentando todo domingo de manhã. Vamos pra igreja? Eu, vamos. Ele ficava me ligando, tadinha. Ficava das 7 da manhã até umas 9 horas antes de começar a reunião. Vem, dá tempo. Ó, começa 9h30, dá tempo. Eu não ia. Tinha vezes que eu desligava o telefone. E tinha vezes que eu ia, só pra agradar ali. E aí o Gabriel falou assim, olha... Então Bíblia, assim, você não lia? Não, eu não tinha nem Bíblia. Eu ia pra igreja, assim... Eu ia pra igreja, cruzava as pernas e ficava... Às vezes eu colocava um chiclete na boca, ficava mastigando, esperando acabar a reunião. Então, com relação a Deus, assim, você não tinha nem contato? Não, porque pra mim... Orava, lia não, Bíblia? O máximo era o Pai Nosso, assim, o Pai Nosso todo errado. E era tudo errado. Quer dizer, o pai seu, né? Porque nossa, não era o mesmo que o meu, não. Então eu não fazia, eu não orava, eu não sabia o que era jejuar. Pra mim, jejuar era pra ir no médico. Eu não sabia o que era isso, porque eu nunca tive um contato ali direto com a igreja, né? Com a fé mesmo. O máximo que era a fé pra mim era as pessoas ali incorporadas no terreiro, ali pra mim era fé, e eu então ir na missa. Acabou. Isso era fé pra mim. E não praticava nada, né? Só falava que era, mas não praticava nada. Como é que foi a primeira vez que você foi na Universal? Nossa, foi muito diferente. Muito, porque eu não... E pra abrir o livro da Bíblia? Como que eu ia abrir a Bíblia? Eu nunca tinha nem pegado. E aí, pra abrir, ia lá, via o sumário pra abrir. E eu prestava atenção, mas não entrava. Ficava ali, tá bom, estão falando por falar. E aí, a primeira visão foi, aqui é diferente. Tem alguma coisa diferente, mas não que eu fique aqui. Não vou ficar, porque a gente escutava muita coisa da igreja. Então, quando o Gabriel falou isso, eu falei assim, não é possível. Então, mas comparando aquilo de ruim que você escutava, né, dos outros. Nada a ver. Com a primeira vez que você foi? Nada a ver, me trataram super bem. Falavam que, só vão te roubar. Não teve isso, você tem que me dar o seu dinheiro ou algo do tipo. E a gente foi muito bem acolhido pelos obreiros. A gente foi convidado para o Força Jovem. E o Gabriel, louco para ir. Eu não vou. Não vou perder sábado. Sábado ir para a igreja, não. Sábado é sagrado, tenho que ficar em casa. E aí eu falei, ele me chamou para ir para o Força Jovem. Ele falou, olha, eu quero fazer diferente, vamos fazer diferente. Tem tanta gente morrendo. Se a gente morrer na pandemia, a gente vai para o inferno. Eu, tá, a gente vai para o inferno. Eu não acreditava muito nisso, em céu, inferno. E aí eu fui com ele. Eu lembro exatamente que a gente estava assim A gente mora próximo da igreja, né? A gente estava descendo para ir para a igreja. Ele falou assim, a gente vai no próximo sábado, né? Eu parei ele e falei, não, vamos lá, a gente vai hoje. Porque você insistiu muito, mas eu não vou perder os meus dias na igreja. E aí a gente foi um dia. A obreira veio, conversou comigo, mas eu não dei muita importância. E ele falou assim, olha, eu quero me batizar. Eu quero fazer diferente, eu preciso fazer diferente. Eu não sei mais quem eu sou. E eu falei assim, tá bom, Gabriel. Porque o Gabriel, ele era muito assim. Ele começava uma coisa e não terminava. Começava e não terminava. Eu falei, vai ser mais uma coisa. Achava que ia ser fogo de palha. Eu falei, vai ser mais uma coisa que ele vai começar e não vai terminar. Porque ele sempre foi assim, então não vai ser diferente agora. Só que foi. Ele começou a ter atitude diferente. E aí a gente foi viajar para conhecer a Catedral de BH. O tio dele chamou a gente. E aí a gente foi ali que eu tive um choque de realidade. Porque a gente começou a ir nos encontros, não frequentemente, né? A gente ia um sábado sim, um sábado não. Mas quando a gente chegou lá, tava fazendo um encontro jovem. E chegou a hora que, eu não lembro se era pastor, se era bispo.
ele fez uma pregação e uma moça manifestou. E ele pegou e falou assim, por que ela não muda? Por que você ainda tá na vida dela? Aí ele falou assim, porque ela não quer mudar. Aí eu falei assim, calma, tem alguma coisa estranha, porque eu via no terreiro aquilo, mas totalmente diferente. E ela não quer mudar, eu também não quero, então tem alguma coisa errada, será que eu tô igual a ela? Ele começou a dar aquele medo, né? E aí, em seguida, o obreiro mandou mensagem pro Gabriel, confirmando se realmente ele iria se batizar. E aí ele perguntou se eu iria me batizar também, eu falei assim, tá, vai, vamos batizar. E aí ele foi, me explicou sobre o batismo, que não era só descer as águas, mas era morrer mesmo, matar as vontades. Eu falei assim, não, eu quero isso, porque eu não quero manifestar igual ela. Não quero manifestar, não quero ficar daquele jeito que ela ficou, né? E aí, foi aí que a gente se batizou no mesmo dia, só que o Gabriel, ele se entregou primeiro. Ele quis se entregar primeiro, ele quis fazer o certo primeiro. Eu tinha consciência, eu parei de pornografia, parei de assistir, algumas amizades eu cortei, mas não foi a entrega total. E aí ele começou a se entregar, ele jejuava, ele orava, mas pra mim era tudo muito novo. Ler a Bíblia pra mim era muito cansativo. Jejuar era um parto. E aí ele começou a fazer tudo certo e ele me impulsionava muito a fazer o certo. Até que teve a vigília do fogo abrasador, né, com o Bispo Macedo. E aí a gente não conseguiu ir pro templo, né, a gente não conseguiu vir pro templo e a gente foi na João Dias. E assistiu e era a época de Fogueira Santa. Então a obreira me atendeu e falou assim, olha, essa época, se você quer mudar mesmo, se você quer ter o Espírito Santo, porque eu só ouvia falar do Espírito Santo, não sabia o que era, como fazer para receber o Espírito Santo, o que é ter o Espírito Santo. E aí ela me explicou, e aí ela começou a falar, olha, você precisa ter o Espírito Santo. E a gente está em uma ótima oportunidade, né, para ter o Espírito Santo. Era Fogueira Santa, jejum de Daniel. E ela falou assim, olha, se você fizer tudo certo, se você realmente fizer diferente para Deus, você vai ter o Espírito Santo, você vai nascer de Deus. Só que eu tinha muita mágoa. Eu tinha mágoa da minha mãe, até então não sabia de nada que o Gabriel fazia antes de entrar na igreja. Então, depois da vigília do fogo abrasador, ele falou assim, preciso falar com você. Foi aí que ele me contou que ele havia me traído. Você chegou e falou pra ela? Cheguei. Tava te incomodando. Diferente dela, bispo, eu já sabia orar, já sabia o que era um jejum, já sabia o que era realmente ler a Bíblia, só que eu não fazia, não praticava. Só que quando eu tomei a decisão de mudar, eu falei, não, agora eu vou, mas eu vou com toda a força. Eu não vou ir mais obrigado, eu vou porque eu quero e eu vou mudar. Por mais que ela me desmotivava mesmo, duvidava, eu falei, não, eu não vou escutar a voz dela e eu vou fazer o certo. E aí foi quando eu comecei o processo de conversão, bispo. Eu comecei a largar as amizades, eu larguei todas as amizades que eu tinha, tanto da escola, quanto até da minha família mesmo. Eu me afastei de muita gente por conta disso, porque eu sabia que não me agradava. Os vícios eu larguei. Assim, Deus ajuda. Só que a maior vontade, a maior decisão é nossa. E eu decidi aquilo. Falei, não vou mais, eu não vou assistir mais e não vou fazer mais nada. E foi quando eu tomei essa decisão. E aí eu comecei a seguir na caminhada e teve essa vigília. A gente se batizou e teve essa vigília. E aí nessa vigília o Espírito Santo me incomodou. Ele falou, você mudou, você largou tudo que eu te pedi, mas ainda não é o suficiente. Você vai ter que falar pra ela tudo o que você fez nesse 1 ano que vocês estavam namorando. E aí foi quando eu cheguei lá e falei. Eu te traí com essa pessoa, com essa sua amiga, falei tudo pra ela. Só que aí, bispo, eu tive uma reação, ela teve uma reação que eu não esperava. Porque pra mim ela já ia terminar comigo e ali eu ia começar uma nova vida, ia começar minha vida na fé, continuar. Não era isso que você queria, né? Que ela terminasse. Não. Você sabia que poderia acontecer. Sim, isso. Eu imaginei que isso poderia acontecer, mas foi o que eu falo pra todos. Eu preferia dar tudo que eu tinha materialmente do que falar isso pra ela. Porque eu já imaginaria que ela ia terminar comigo, mesmo eu não querendo. Só que eu preferi tomar a decisão do que eu prefiro ser salvo do que não falar pra ela. Então eu cheguei e falei pra ela. Que é o maior sacrifício. Exatamente. Esse é o maior sacrifício. Quando o pastor falava isso, bispo, eu não entendia. Que ele falava, o sacrifício não é o material, é o sacrifício espiritual. E esse vai te machucar e vai te ferir muito mais do que o material. E eu não entendia isso. Até quando o Espírito Santo pediu isso pra mim, e eu fui, cheguei nele e falei, sabendo todos os riscos que ela tinha de terminar comigo, só que ela teve uma reação que eu não entendi. Que ela falou assim, Gabriel, eu não vou te dar resposta agora. Eu vou pensar. E aí foi quando ela
foi atendida pelos obreiros, conversou com ela, explicou para ela, não sei o que falaram para ela, que depois de 3 dias ela falou assim: Gabriel, ó, você tem uma oportunidade. E essa oportunidade que tá te dando não sou eu, é o próprio Espírito Santo. Então, a gente vai continuar junto, a gente vai voltar juntos para a fé e o Espírito Santo vai mostrar se você mudou ou não. E aí, bispo, eu já tava leve, tava diferente, tava tranquilo, porque nada mais me culpava. E aí foi quando começou o nosso processo para receber o Espírito Santo. Eu falo que a gente teve o privilégio, porque a gente estava no momento de fogueira santa, jejum de Daniel e na vigília da virada. Foi tudo junto. E aí, bispo, eu comecei a fazer coisas que eu não fazia. Orava, jejuava, buscava, acordava de madrugada para orar. Preparei meu sacrifício. Na época eu era menor aprendiz, nem trabalhava direito. E aí, bispo, passou 20 dias. No dia 30, minha mãe falou assim, ó, a gente não vai passar o ano novo aqui em São Paulo. A gente vai passar na praia. Eu falei, eu não vou. Ela, não, você vai. Eu era menor de idade, não tinha muita escolha, morava com ela. Eu falei, não vou, que eu vou pra igreja. Ela falou, não, você vai. Eu falei, mãe, é o seguinte, eu até posso ir, mas se eu for na igreja lá. Se eu for na igreja lá, se a senhora me levar pra igreja, a gente vai, eu vou com a senhora. Caso contrário, eu não vou. E aí, a minha família, falou com a família dela, foram todos juntos. E aí lá, quando chegou no dia 31, foi uma guerra. Minha mãe falou que eu não ia ir, falou que eu ia passar a virada com ela. Falou que a gente ia passar de todo mundo junto. Eu falei, ó, nem que eu vá andando, mas eu vou pra igreja. A senhora pode ficar com raiva de mim, a senhora pode falar o que for, mas eu vou pra igreja. E já não havia acontecido nada. Eu tava no 21º dia, eu falei, nossa, mas eu busquei, eu orei, eu jejuei, por que não aconteceu nada ainda? E aí a gente foi pra igreja. Nosso tio levou a gente, não foi nem nossa mãe, minha mãe no caso, não levou, não quis levar, meu tio me levou a Mariana. E naquela vigília, bispo, foi totalmente diferente. Porque era uma igreja pequena, igreja de bairro, não tinha nem caixa de som a igreja era totalmente, nunca tinha visto aquilo. Só que eu vi que era diferente. Quando o bispo começou a falar no telão, eu não senti nada, mas eu vi que não ia ser mais qualquer vigília, ia ser uma vigília diferente. E aí, bispo, quando começou a busca, eu lembro de tudo, da palavra que o bispo passou, da música que foi cantada. Só que tinha o quê? A culpa que eu tinha de ter feito tudo isso com a Mariana, do que eu era antes. E no meio daquela busca, veio uma certeza muito grande que Jesus tinha me perdoado, que não tinha para que mais ser aquilo. E que poderia acontecer o que fosse, mas ele era comigo. E ali não tinha mais dúvida nenhuma. Eu vi que o Espírito estava dentro de mim. Não era mais algo que eu ouvia falar, mas era algo que se conformou dentro de mim. E aí acabou na vigília, já saí diferente, minha mãe brava comigo, meu pai revoltado. Eu saí diferente. Eles não entenderam muito bem, que eu saí tranquilo, conversando com eles. E eu cheguei na Mariana e falei, ó, essa vigília foi diferente para mim. Eu recebi o Espírito Santo. E aí, isso foi uma outra surpresa que eu tive dela. Porque quando eu falei isso pra ela, eu imaginei o quê? Pô, bacana, arrebentou. Só que ela falou assim, como assim você recebeu o Espírito Santo? Você tem certeza? Você tem certeza mesmo que recebeu o Espírito Santo? Eu falei, ela tá me colocando dúvida? E aí na hora eu fiquei revoltado, amarrei, eu falei, não, eu recebi. Liguei pro obreiro, conversei com ele ficou feliz da vida também. E aí eu conversei com ele, eu falei, Breno, a Mariana tá estranha. Como assim ela ficou revoltada que eu recebi o Espírito Santo? Por que ela não gostou? E aí ele falou, Gabriel, também não tô entendendo ela. E aí foi quando o obreiro chamou ela e conversou com ela. E aí foi quando ela viu que realmente ela ainda não tinha perdoado nem a mãe dela, nem eu. Tava revoltado comigo por conta disso. Só que a partir daí, ela falou assim, ó, você recebeu o Espírito Santo? Tá bom, eu quero ver os frutos. E a partir daí eu meio que ignorei, mais uma vez, o que ela tinha falado. Porque ela já tinha duvidado de mim em relação a pegar firme. Só que depois eu entendi. Eu falei, não é a Mariana, é algo espiritual. Eu vejo que realmente ela tá com esses conflitos e que ela vai precisar de uma ajuda. E quando eu mesmo conversei com o obreiro conversou com a obreira para falar com ela. E aí foi quando ela começou o acompanhamento. E nesse tempo, bispo, isso foi em dezembro, em janeiro do outro ano, ela começou uma nova caminhada. Eu vi que ela tinha mudado algumas atitudes dela em relação a comportamento mesmo. E eu vi que realmente ela estava buscando. Só que eu ainda vi que ela não havia mudado 100%. Eu vi que realmente ali ela estava ainda com muitos conflitos dentro dela. E aí foi quando a obreira atendeu ela e passou a orientação para ela do perdão. O que é muito difícil, né? A gente acha que perdoar é muito fácil. Quando as pessoas falam de perdão, a gente, eu vou perdoar, mas é algo que a gente tem que praticar. Quando a gente fala, perdoei e não pratica, é em vão. Mas uma vez você não tá namorando com ele, ficou com o amigo dele? Então...
eu não pensei nisso. Eu falei, tô na igreja, minha vida vai ser diferente. Então, é tudo novo, vou começar a fazer as coisas novas, começar a fazer as coisas direito. E quando ele me falou que tinha me traído, foi um baque pra mim. Porque eu comecei a culpar a Deus. Falei assim, não é possível. Eu entrei na igreja, tô fazendo tudo certo e acontece isso comigo. Não tinha noção que foi o que eu plantei. Então, eu tava colhendo aquilo. E aí, quando a gente foi no final do ano, que eu saí da vigília, tava leve, não tinha recebido o Espírito Santo, mas, busquei, tô leve. E ele falou, recebi o Espírito Santo ou não? Não é possível, eu não tô escutando uma coisa tipo dessa. assim, como Deus pode te dar o Espírito dele, assim? Exato. Você não merece. Eu falei, aí a obreira veio falar Quem comigo. Quem merece sou eu. Exatamente, eu tinha esse pensamento. Falei pra obreira, eu nunca fiz nada de errado. Nada, eu me vitimizava muito, né? Falava que ninguém tinha culpa. Era, na verdade, o contrário, né? Todo mundo tinha culpa, menos eu. E aí eu peguei e falei assim, obreira, ele me traiu? Obreira, ele fingia que era da igreja, porque ele não era da igreja. Como que ele tem o Espírito Santo? É mentira. Quer ver? Eu tenho certeza, vai vir. Ele não vai ter fruto, não vai dar fruto. Aí, obreira, você tá tendo noção do que você tá falando? Eu tô certa. Ela, Mariana, você não perdoou o Gabriel. Aí eu falei assim, é muito fácil a senhora falar, né? Porque a senhora não passou pelo que eu passei. E aí começa todo o discurso, todo mundo fala. E aí foi quando ela falou assim, enquanto você não perdoa ele, a vida do Gabriel vai continuar andando, a vida dele, ele tem o Espírito Santo, ele vai dar frutos, ele vai servir a Deus e você vai ficar aqui. Só você que vai ficar alimentando essa mágoa, alimentando esse rancor e ele vai estar normal. Aí eu falei assim, tá, então tá bom. E aí foi quando eu comecei a buscar. Aí teve uma busca de quarta-feira, que a gente foi e ainda tava no jejum de Daniel. Não tava no jejum de Daniel, já tinha passado. Mas a obreira estava fazendo um propósito comigo, que era, não mexe nas redes sociais, você vai se dedicar, vai ler a Bíblia, vai entender o que Deus quer falar com você, vai se dedicar para Deus. E aí, foi o que eu fiz. E nessa busca de quarta-feira, parecia que o pastor estava sentado assim e falando comigo. Parecia que a obreira tinha contado tudo que ela tinha me atendido para ele. Porque ele falou sobre mágoa, ele pregou sobre mágoa. E quando ele estava falando, eu falei assim, não é possível, eu não acredito que a obreira falou pro pastor. Porque parecia que só tinha eu ali, parecia que não tinha ninguém. E ele começou a falar sobre mágoa, sobre a importância de perdoar. E aí ele sempre chamava na frente do altar. Eu falei assim, ele vai chamar na frente do altar, vai buscar o Espírito Santo. Ele falou assim, hoje a gente vai fazer diferente, vocês vão ajoelhar e vão orar pelaquela pessoa que vocês têm mágoa. Eu falei assim, não é possível. E aí eu fiquei um tempo, não vou falar, eu não tenho mágoa dele. E vinha muitos conflitos. Você não precisa perdoar, você já perdoou, mas quem fez errado foi ele. Nossa, minha cabeça parecia uma bola de neve, vinha muitos pensamentos. E aí foi quando eu comecei a orar, e aí eu falei, olha, meu Deus, eu perdoo o Gabriel, eu entrego a minha vida e tal. E foi como se tivesse tirado um peso de mim. E perdoar a minha mãe por tudo que tinha acontecido, que assim, não me atingiu diretamente. E perdoar minha mãe por tudo que tinha acontecido na minha infância foi como se tirasse um peso. E ali eu tive mais forças para buscar. Ele foi buscando o Espírito Santo que eu recebi. E aí não foi só ouvir falar do Espírito Santo, foi realmente ter a confirmação que eu tinha o Espírito Santo. E aí eu fui toda feliz falar pra obreira, né? E depois falei, eu não vou contar pro Gabriel, senão ele vai me jogar um balde de água fria, igual eu fiz com ele. E a obreira falou, agora você vai ter que seguir a mesma coisa que você falou pro Gabriel. Você tem que dar frutos. E aí eu comecei, né? Falei, não, vou fazer tudo certo. E aí comecei a fazer as coisas certas, comecei a buscar mais ainda, comecei a fazer mais para Deus. E depois eu contei pro Gabriel. Aí ele ficou feliz da vida. Teve uma reação totalmente diferente da que eu tive com ele. Mas perdoar não foi fácil. Foi muito difícil, foi difícil entregar, porque quando a gente passa por muita coisa, a gente começa a culpar outras pessoas. A gente nunca entende que a gente está errado ou que a gente pode mudar a situação. Então, foi bem difícil. Por isso que Jesus fala, né? Se a gente não perdoar, a gente não vai ser perdoado. Sim. Porque normalmente a pessoa que não perdoa, ela pensa que ela não tem razão para ser perdoada. Que ela é certa e todo mundo é errado. Né? Mas todos nós erramos. Todos nós erramos. Se não for errar, se você não está errando com alguém, com certeza você está errando com Deus. Porque nós somos falhos. Então, quando uma pessoa fala assim, eu não vou dar o perdão,
para quem me fez mal, como que ela pode querer o perdão de Deus quando ela também fez mal para ele? E você sabe que misericórdia todo mundo vai precisar. Todo mundo um dia vai precisar da misericórdia. Misericórdia de Deus e misericórdia dos outros também. A gente vai precisar da misericórdia. Então a gente tem que dar a misericórdia para os outros. E eu estava pensando, ele poderia não ter te falado nada, né? Sim. Né? Você não descobriu. Não, ele que me contou. Pois é, você já estava mudando e tal. Poderia ter casado e feito tudo. E depois você ia descobrir. Ia ser pior do que ele indo lá falando, confessando. Olha, me perdoa. Você vê que o coração tenta ser mais forte do que a razão, do que a cabeça. Porque aí está a diferença entre o nascido de Deus e o que não é. Veja, olha a luta do coração com a mente. Né? Ele foi lá mudando. Olha, eu quero confessar, eu quero te pedir perdão. Então, devia ser assim, poxa, então agora não tem mais nada escondido aí. Graças a Deus que ele está me falando, pelo menos agora a gente já sabe que daqui para frente vai ser diferente e tal. Mas o coração não quer deixar. Né? O coração, como é que você pode ter feito isso comigo? Como é que pode? E tal. Então, ele poderia ter escondido e você não ia saber. Seu coração não ia saber. Mas depois ia sofrer. Né? Então, perdoar não é fácil. Mas guardar mágoa, é igual que falam, né? Guardar mágoa é você tomar o veneno e querer que a pessoa morra. Não faz sentido. Porque você vê, quando ele te pediu perdão, para ele acabou. Estou livre. Deus me perdoou, se ela vai me perdoar ou não, aí já é com ela. Mas você ficou ali remoendo. Você sentiu mais dor, né? De quando ele te pediu perdão do que quando ele fez. Porque quando ele fez, ele sabia, não estava nem aí. Né? E porque você guardou aquela mágoa. Então, nunca guarde mágoa. É fácil? Não, não é fácil. Você foi traído, alguém matou um familiar seu, traído nos negócios. Não é fácil. Não estou falando da boca para fora, não. Eu sei que não é fácil, a gente sabe que não é fácil, mas é possível. E aí vem aquele pensamento, muitos pensam assim, eu não consigo. É mentira. Porque se Deus manda perdoar, é porque a gente consegue. O perdão é algo que você tem controle. Tem gente que fala assim, eu não mando, a gente não manda no nosso coração. Manda sim. Você manda no seu coração. Você que tem que mandar. Quer dizer, seu coração é uma entidade que vive aqui sozinha, sem ninguém controlar. Ela está aí andando para lá e para cá, vai para um lugar, vai para o outro, sem você deixar. É assim que é o coração. Imagina, né? O coração. Você está dormindo com eu vou lá, vou em casa, vou comer, vou na cozinha. Não é uma entidade só. É sua, é seu. Então você que manda no seu coração. Por isso ele diz, perdoai. Ele não falou assim, se você conseguir perdoar, perdoai e sereis perdoado. Acabou. Então você tem como perdoar. Você tem como dominar o seu coração. É só usar a cabeça, a fé inteligente. Entendeu? A gente vai no intervalo rapidinho, aí quando a gente voltar eu quero saber como é que foi o casamento aí. Quando você pediu ela em casamento, como é que foi, tá bom? Sai daí não, a gente já volta já já. Fica ligado, galera! Já voltamos com a live FJU. E aí, galera da FJU, eu estou aqui hoje para apresentar para vocês alguns dos itens do Memorabilia, que são uns itens colecionáveis que você pode ter de toda a FJU do mundo. E você, em vez de ficar juntando cacareco, coisa velha aí de vó na sua casa, vamos colecionar as coisas da FJU do mundo. Repito, do mundo. Quem não lembra desse famoso kimono, é bonito, é legal e eu já estou concorrendo com o meu. Tá faltando um pedaço, produção? Obrigada. Você amarra aqui e você pode sair. Eu tava pensando em coisa de banho, mas vai ficar bonito. Pra vocês poderem averiguar este produto. E não vai ser só um, são vários produtos que a gente recebeu diretamente da FJU Japão. Temos também esse gorro, né, produção? Pra você, Toca, a galera aí do sul, fala, guri. Você no frio fica aí vestindo, ó, suas orelhas quentinhas, mas não deixa de propagar a FJU. Então dá um zoom aqui, dá um close.
Obrigada. Eu não sei falar isso aqui em inglês. IPG, o boné, galera. Olha só, aqui vocês têm a trava também, ó, pra caso da cabeça de vocês seja muito grande. A gente aperta aqui, como a minha, e estamos propagando IPG. Quem não quer falar que recebeu o item diretamente dos States? Nem precisamos ir na Disney. Se você acha que que é só isso, temos mais, na verdade, né? Essa aqui... Essa é a camisa oficial da FJU da Ucrânia! Pra você! Mas pra você poder participar, na verdade, vamos devolver. E pra você participar, tem que entrar no portal Universal. Entra lá, faz o cadastro e aí você seleciona a parte de doações. Lá vai ter o Memorabilia, na parte de grupos. E lá você pode concorrer. A cada R$10 você já concorrendo um kimono bonito desse e todos esses kits aqui que a gente tem pra sortear pra vocês. Esse daqui é o nosso lenço! Eu não sei o que você vai fazer com ele, só não põe na mesa pra comer em cima, né? Porque ele é bonito. As meninas podem pôr no cabelo, não sei, ó. Às vezes a gente tá inventando moda pro Godlude. Agora vai, agora vai. E assim você tem... Nossa, tô com a cabeça na casa, isso. Aí você tá bem pronto pro Godlude de Força Jovem. Obviamente que aí vai da sua criatividade. E é um tecido, ó, sente só o brilho, veja só o design, veja só esse brilho, ó. Essa já tá só ao contrário, mas tudo bem. E eu acho que vai ficar bom. Agora, você que é do Help tá aí se perguntando, tá bom, já vi coisa aí de FJU e tudo mais, da galera do Japão. Temos aqui também no English. Presta atenção, dá um zoom. American. A bandeira dos Estados Unidos, você também pode ajudar a galera agora em inglês, né? Só que você vai ter que saber falar, né? Às vezes a gente encontra, principalmente aqui também em São Paulo, né? E no mundo todo, uma galerinha que sabe falar inglês também tá precisando de ajuda. E é isso, pessoal. A gente também tem mais uma blusa aqui. Inúmeras, na verdade. A IPG também. Estados Unidos fazendo força aqui. Atalaia presente. Essa daqui é a medalha do Mega Day. Quem lembra, assistiu a live que o Bispo colocou a gente pra dentro do Japão. Você também vai poder guardar lá na sua estante, do seu lado, ficar olhando. Não que você ganhou a medalha porque você não dançou, mas tudo bem. Quem aí lembra do Photo Challenge? A gente já teve um tempo atrás uma competição bombástica aí de várias fotos que o Projeto Mídia participou. E essas fotos foram reveladas em quadros magníficos, melhor que Van Gogh. E aí você também vai poder participar e concorrer. E para você participar, entra no portal Universal, seleciona a igreja que você está fazendo parte, entra lá em doações, seleciona a igreja que está fazendo parte e lá vai ter uma fotinha escrito Memorabilia, com vários desses itens que a gente mostrou aqui agora para vocês e muito mais que está chegando. E para você participar, você faz o seu cadastro e a cada R$10 em doação, você concorre a uma chance de participar. Então não fica de fora, porque tem muita coisa legal chegando. Esse kimono aqui eu já vou garantir que vai ser o meu, mas eu também fiz a minha doação. E não se esqueça, quanto mais doações você fizer, mais chance tem de ganhar, tá bom? Até lá! Ei, você é do tipo criativo? Que curte tirar fotos, criar artes gráficas de arrasar, contar histórias que prendem a atenção, fazer vídeos incríveis, curtas e até animações? Então presta bastante atenção porque a gente tá falando com você. Sério? E se você também curte redes sociais, informação e tecnologia, vem cá que a gente tem algo especial para você. Saiba que no Mídia é possível usar tudo isso para levar vida e paz no meio de tanta bagunça nas redes sociais de hoje em dia. O projeto é formado pelos departamentos de fotografia, aqueles que eternizam momentos únicos em cliques que podem salvar uma vida. A produção, que é a galera que faz vídeos tipo esse, mas também tem a galera que faz reportagem, filmes, séries e a cobertura dos eventos. O design, que leva uma mensagem transformando elementos em belas artes. E as mídias sociais, que pega tudo isso que foi produzido e posta nas redes da FJU. Todos unidos para levar vida e alegria através das telas. Nós somos a voz da FJU. E de repente você pergunta, tá, mas e se eu não souber fazer alguma coisa?
temos oficinas gratuitas, isso mesmo, gratuitas. Se você se interessa pelo projeto e quer fazer parte dessa equipe sensacional, vem participar das nossas oficinas todos os finais de semana no polo do FJU mais próximo de você. Então não perca tempo, junte-se a nós e vamos levar alegria e transformação através das telas e mostrar que a criatividade pode salvar vidas. E aí, você curte música? Qual o ritmo que você mais gosta? Da tristeza e solidão, agora é paz no coração. Eu descobri que aqui posso ser melhor. Confesso quem eu sou, não vou me esconder. Muda o meu nome, muda o meu nome. Para o fim de semana já tá tudo preparado. Vem meu amigo, fica junto e misturado. Não fique em casa e você pode acreditar. Na FJU a sua vida vai mudar. E para o fim de semana já tá tudo preparado. Vem meu amigo, fica junto e misturado. Não fique em casa e você pode acreditar. É só colar com a gente e você vai arrebentar. Então eu já sei qual que é a sua banda predileta. A banda FJU. Acesse nosso canal oficial da FJU, se inscreva, ative o sininho e siga também a gente no Instagram, @BandaFJUOficial. Banda FJU, a banda oficial da Força Jovem Universal. Eu sempre me senti sozinha, mesmo rodeada de pessoas. Eu encontrei amigos de verdade. Eu vivia uma vida de ilusão e prazeres momentâneos. Eu encontrei a alegria que me completa. Vivia sufocada pelos meus pensamentos. E a ansiedade tomava conta de mim. Eu encontrei a verdadeira paz. Eu só pensava em acabar com a minha própria vida, porque na minha cabeça não tinha mais jeito pra mim. Eu encontrei prazer em viver. Você quer a Ele mais do que tudo. Se é pra perder isso, se é pra deixar amizade, se é pra... eu tô pronto. Mas eu quero o Senhor. Venha se encontrar aqui também, neste final de semana, em um polo da FJU mais próximo a você. Voltamos com a live FJU. Então vamos lá, continuando nosso papo aqui com a Mariana e com o Gabriel. E aí? Aí você entendeu, perdoou, né? Entendeu que aquilo ali era o melhor para vocês e começaram a fazer as coisas tudo certinho? Sim. Bispo. Namorando certinho, fazendo tudo certinho. A partir daí, já tinha sido uma mudança muito drástica, para quem já via fazendo certo. Só que depois que realmente o Espírito Santo selou entre a gente e ele, foi uma mudança da água pro vinho realmente. Nosso comportamento dentro de casa, eu na minha, ela na dela, nosso comportamento com nossos pais, na escola, que a gente frequentava a mesma escola, mudou. As atitudes que ela falou que eu tinha, mesmo falando que era da igreja, realmente mudaram. Realmente todo mundo via que ali não, agora esse rapaz realmente ele faz diferente, ele não é igual os outros eram, e eu me orgulhava disso. Não era igual antigamente, que eu queria fazer parte do clubinho da maioria. Não. Eu tinha orgulho de realmente ser da igreja, de ter recebido o Espírito Santo. E foi quando eu e a Mari começou a caminhada do noivado, né? Já estava namorando, aí já tinha 2 anos, e o Gabriel chegou em mim e falou: "Ei, Gabriel, vai ou não vai? Vai parar de enrolar ela?" E aí quando eu falei: "Não, Breno, mas ainda 1 ano." Ele: 1 ano? 1 ano não. E o resto que você passou fora? Sem estar na igreja. E aí foi quando eu cheguei nela e falei: "Ó,
vou pedir você em noivado, vou falar com seu pai antes, com sua mãe, ver como vai ser, se eles vão aceitar. Se eles não aceitarem, infelizmente, a gente vai ter que terminar aqui. Outras pessoas falavam, mas não precisa, é só esperar. Não é só esperar. A gente sabe como que funciona, a gente sabe que tem que fazer o certo. E aí foi quando eu falei com o pai dela, a mãe dela, não falaram nada, só aceitaram. Conversei com ela também, conversei com meus pais, a gente noivou. E aí a gente falou, daqui a 1 ano a gente vai casar. E como é que foi pra sua mãe? Então, minha mãe, ela não... Religião diferente e tal? Foi muito difícil. Eu acho que nem tanto pra minha mãe, foi mais pro meu pai, porque ele só foi na igreja 2 vezes. Uma foi no encontro jovem, que foi no encontro da família, aí ele foi. Mas assim, obrigado. A minha mãe, como ela não mora, né, em São Paulo, então ela nunca participou. Menos contato, né? Mas ela veio pro casamento, assim, veio, aceitou, né? Mas quando ele foi pedir noivado, eles aceitaram fácil ou não? O meu pai ficou bem receoso, né? Falou, nossa, mas vocês são muito novos, como que vai ser? E aí eu falei assim, não, vai dar certo. Normalmente as pessoas, você tá grávida, né? A pessoa já pensa logo, vai casar bem cedo, então alguma coisa errada aconteceu. Sim. E a maior guerra, bispo, foi que assim, nesse 1 ano, que a gente falou, não, noivamos, agora vamos casar. A gente não tinha nada. Ela tava de menor aprendiz, e eu já tava trabalhando. A gente não sabia se ela ia ser efetivada ou não. A gente não tinha casa, não tinha nenhum móvel, nenhum sofá para colocar em casa. A gente não tinha nada. Só que a gente falou, não, vai dar certo. Será que a gente tá fazendo a vontade de Deus e tá fazendo o correto? Ele vai ter que honrar e vai ter que abençoar de alguma forma. E aí, a gente não ligou para isso, né? Para esses bens materiais. A gente foi, com a cara e com a coragem, se planejou, mas mesmo eu trabalhando, ela sendo jovem aprendiz, a gente guardou nossa reserva, conseguiu casar lá numa igreja maravilhosa, na Vila Mariana, que era o nosso sonho. Desde quando a gente chegou, a gente falou, não, a gente vai casar aqui, vai ser essa igreja. E aí foi quando a gente decidiu, marcou tudo, conversei com o pai dela, conversei com a mãe dela. Aí eu já não importava mais o que o pai dela e a mãe dela iam achar, porque a gente já estava na igreja, ela já estava andando com as próprias pernas, eu já estava andando com as minhas também. Eu falei, não, já que é a vontade de Deus, a gente vai fazer. E aí foi quando ela ficou feliz da vida, né? Que ela não imaginava que eu ia pedir ela em casamento tão cedo, por conta da nossa idade. Igual todos os outros falaram, meu pai, minha mãe, pai dela, mãe dela. Mas mesmo assim a gente não ligou pra isso. Então casar 7 meses atrás. Sim, 7 meses. E como que tem sido essa lua de mel? Bispo, maravilhoso. A gente não imaginava que ia ser tão bom quanto a gente tinha planejado lá atrás. A gente fazia planos, né? A gente imaginava como que ia ser a vida de casado, muito novo, não sabia como que ia ser, mas está sendo 1000 vezes melhor do que a gente imaginou. Deixa eu ver dela, quero saber dela. É muito bom. Tem o período de adaptação, né? Deixar a toalha em cima da cama, ser mais bagunceiro. Mas mesmo assim, o Espírito Santo vai dando condições pra gente, vai nos moldando, né? Então, cada dia que passa eu vou aprendendo mais com o Gabriel. Creio que ele vai aprendendo comigo. E é muito bom ver que ele pratica. Porque quando a gente tá em casa, ele tava na casa dele, eu tava na minha. Eu não sabia se realmente ele tava lendo a Bíblia. Não sabia se realmente ele fazia aquilo que ele falava. E morando junto, não. Morando junto, eu tô ali, tô vendo. Então, ele mostra o exemplo, ele é o exemplo. Não só por falar, mas por fazer também. Então, o que mais me cativa é ele sempre se sacrificar mais do que todo mundo. Ele acha não, né? Ele tá certo nisso. De sempre se sacrificar mais, fazer mais. Porque ele falou que ele sempre fala que se ele quer a diferença, ele tem que fazer a diferença. Então, isso é muito bom. É muito bom estar com ele e saber que ele tem esse pensamento. Hoje os dois estão trabalhando, sustentando? Sim, você trabalha com o quê? Eu trabalho com TI. TI. E você? Eu trabalho na área administrativa. Então, se sustentando, sem depender de ninguém. Sim. Legal. Graças a Deus. E vocês estão ajudando Força Jovem também? Então. Sim, senhor. A gente é coordenador lá na Catedral de Diadema. Em Diadema. Isso. E como é que tem sido lá o trabalho de Força Jovem? Lá? Bispo, foi difícil estruturar novamente. Força Jovem te ajudou, não ajudou? Muito, muito. Até realmente caráter, como homem também, responsabilidade, porque não é fácil. A gente estruturou, porque Força Jovem está um pouco quebrado lá, mas graças a Deus agora tá os projetos, as tribos, está fluindo. Os jovens ajudam muito a gente também. A gente acha que não, os jovens acham que não, né? Acham que o coordenador só está lá fazendo a reunião, mas eles mal sabem o quanto que eles nos ajudam em relação ao atendimento com eles, em relação ao que eles falam pra gente, que às vezes a gente nunca passou e a gente vê o que ele tá passando e fala, imagina se fosse com a gente. É a palavra que a gente dá pra eles, a gente vê que realmente tá dando efeito, tá surgindo efeito, a entrega que eles estão tendo.
Então tá sendo realmente um período maravilhoso. E as meninas lá, quais as suas experiências? É muito bom, porque a gente chegou no Força Jovem, eu vi, né, muitas das meninas ali foram junto comigo. E é muito bom ver a evolução delas. Ver que cada dia que passa elas vão entendendo mais, vão se entregando mais. E é muito bom ver uma menina que chega há pouco tempo, se batiza, se entrega e aí ver que ela recebeu o Espírito Santo, ver que ela tá dando frutos. É muito gratificante. Qual o dia do Encontro Jovem? Lá é sábado, 4 horas. E o endereço? Rua Alzira 204. Então quem tiver em Diadema pode participar. Pode ir lá. E o mais bacana, Bispo, é que assim, a maioria dos jovens streamers começaram com a gente. Chegou na mesma época que a gente. Então, assim, os obreiros que estão hoje no Força Jovem foram levantados com a gente. Os CPOs, a gente lembra quando chegou, os colaboradores, a mesma coisa. Então, está sendo muito bacana ver o crescimento deles, ver a estrutura que eles estão tendo hoje espiritualmente. E caso queira ir, pode colar com a gente. É isso aí. E não só lá, em tudo quanto é lugar. Onde tiver uma Universal, tem Força Jovem, mais de 130 países espalhados pelo mundo inteiro. Você é o nosso convidado, tá bom? Com a galera do Templo, a gente se reúne na Avenida Celso Garcia, 499, aqui no Brás, 16 horas no sábado. Nesse sábado agora a gente vai ter o nosso Encontro Jovem às 16 horas. Se você tem aí a partir dos seus 15 anos de idade, jovem, então cola com a gente, tenho certeza que se você vai ter os seus talentos usados para o bem, tá bom? Para mais informações, entra no nosso site, entra no Instagram lá, o @oficial FJU, tá? A gente fica por aqui. Se você tiver alguma questão, alguma dúvida, algum comentário, quer compartilhar alguma coisa com a gente, alguma reclamação, manda um e-mail pra gente, fica à vontade. Fala aí, @forçajovemuniversal.com. Fala aí, @forçajovemuniversal.com. E eu recomendo vocês viram um casal de jovem, né? São jovens, casados há 7 meses, 20 anos, 19, né? Eu recomendo você que está namorando, você que está noivo, você que talvez diga assim, eu não estou pronto para namorar, não quero nem pensar nisso agora. Eu recomendo vocês, todos vocês, a lerem o livro Namoro Blindado. Leia esse livro, porque vai te ajudar a andar no caminho certo. Falei isso ontem aqui e estou repetindo para vocês, para que você venha evitar erros. Ah, bispo, se eu errar, depois tem como consertar? Sim, na maioria das vezes dá para consertar. Eles erraram e consertaram. Mas você vai sofrer consequências com seus erros. Né? Que você não precisa sofrer se você não errar. Então fica aí a dica para você, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Lembrando, o Mega Dance está vindo aí, dia 11 de maio, o Mega Dance Musical no ginásio do Ibirapuera. Vai colocando no seu calendário, se preparando, com certeza vai ser a 3ª edição do Mega Dance e vai arrebentar. Tá bom, Mariana, Gabriel? Dá tchau pra eles lá. Tchau, pessoal. Um abraço. Até a próxima. Estamos mais juntos do que nunca.